É hora do nosso bate-papo aqui na programação do Melhor Idade na Graça de Deus. E hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, a osteopenia. O que é a osteopenia? Quem vai contar pra gente é a doutora Josiane Teixeira, médica geriatra. Doutora Josiane, muito obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, obrigada a vocês pelo convite. Doutora, quero começar perguntando o que é a osteopenia para esclarecer para os nossos telespectadores. É uma doença? É um sintoma? O que é a osteopenia? A osteopenia nada mais é do que uma redução que a gente tem na massa óssea, no osso, só que no caso da osteopenia, nós ainda não temos ela não atinge ainda o trabeculado ósseo, não deixa ainda o osso poroso, como por exemplo a osteoporose. Ainda ela não é considerado uma síndrome, uma doença, uma patologia, mas o problema da osteopenia é justamente a consequência que ela pode ter, que é a osteoporose e as fraturas no idoso que ficam mais decorrentes. Então, a osteopenia é uma fase anterior à osteoporose? Justamente, é uma fase prévia à osteoporose. A diminuição acontece, mas ainda não deixou o osso poroso a ponto de ocorrer a fratura óssea. Agora, doutora, essa osteopenia atinge só homens, só mulheres ou os dois? E em que fase da vida eu começo a ter sintomas de osteopenia? A osteopenia ela pode epidemiologicamente atingir tanto homens quanto também as mulheres. O que é mais incidente e prevalente na nossa população são as mulheres, as idosas e as pacientes que são mais magras. Pessoas mais magras também têm uma maior incidência da osteopenia, mas nos homens a gente também pode ter esse fenômeno. E isso tem relação com o fator genético ou acontece realmente por causa do processo fisiológico de envelhecimento? Tem algum fator importante? Dentro de fator genético, não. A gente tem algumas culturas, mas os mediterrâneos, que podem ter uma prevalência maior. Mas os fatores de risco que a gente conhece dentro da osteopenia mesmo são a ausência do exercício físico, que aí a gente vem a questão do sedentarismo, e a gente tem também algumas pessoas que estão mais predispostas a ter osteopenia. Por exemplo, aquelas pessoas que usam cronicamente alguns tipos de medicamentos. Por exemplo, pacientes que usam corticosteroides, vulgos prednisonas, que têm esse uso crônico por alguma doença, por exemplo, um lúpus, uma artrite reumatoide. Então, a predisposição desses pacientes para ter um osso um pouco mais frágil, um pouco mais de densidade óssea reduzida, é bem maior. Então, só para não assustar você, a doutora está falando de quem usa o remédio constantemente, né, doutora? Não aquelas pequenas doses inflamatórias. Não, ali pelos processos agudos que a gente tem do corticoide, que é um anti-inflamatório sistêmico potente, aquilo ali a gente não tem no processo agudo o acometimento. Isso é um processo crônico, porque a osteopenia em si é um processo crônico, dentro do estágio ósseo, né? Agora, doutora, existe algum sintoma? Como é que eu percebo que eu estou desenvolvendo osteopenia? Ela não tem nenhum sintoma manifesto. A osteopenia ela se assemelha nesse caso, por exemplo, a uma hipertensão, que é aquela doença mais crônica que a gente, se você não for ao médico, medir rotineiramente a sua pressão arterial, muitas vezes você não vai sentir nada. Às vezes o paciente sente num quadro agudo, quando a pressão está muito alta, que tem uma crise hipertensiva, como exemplo. No caso da osteopenia é do mesmo jeito. Você não tem uma sintomatologia clínica específica, tipo dor, uma fraqueza. Não, isso daí é um sintoma bem geral que a pessoa pode ter, mas por que a gente acaba diagnosticando? Porque a gente tem como a profilaxia do próprio paciente idoso o rastreio através da densitometria óssea. Sim. Que é um exame que, não sei se a maioria conhece, mas muitos idosos já estão indo cada vez mais nos consultórios procurando essas profilaxias da osteoporose por causa das fraturas. É muito recorrente o medo do idoso, né, com fratura de fêmur, ficar dependente no avançar da idade. Então, eles já pedem a densitometria óssea, que é um exame não invasivo, é uma radiação, bem baixa, onde a gente, através desse exame, tem os scores,
Nesses scores, a gente vê se tem uma queda de densidade óssea a ponto de estar um osso um pouco mais fraco, que aí vai de -1 a -2,5, que a gente olha na categoria do exame, ou então, se for uma perda óssea maior do que -2,5, a gente já tem estabelecido o caso da osteoporose. Então é um exame simples, como se fosse um raio-x? Isso, justamente. Qualquer pessoa pode fazer. É como se fosse um tubo que é parcialmente aberto, então não tem também a questão dos claustrofóbicos ficarem um pouco preocupados com relação a isso, porque fica aberto e é na região do quadril, porque a gente vai medir a densidade justamente do colo do fêmur e a densidade da região vertebral, que são as principais acometidas. Aí você pode até questionar, mas o paciente que tem prótese, que já tem uma prótese no local do quadril, aí ele também pode fazer o exame, onde a gente vai medir a questão do osso radial, que é outro tipo daqueles que justamente em substituição aos pacientes que já têm uma substituição pela prótese do quadril, do fêmur. Certo. Agora, depois de feito o diagnóstico, vamos imaginar que o paciente foi até o consultório, fez a densitometria e diagnosticou a osteopenia. O tratamento é medicamentoso? Como é que é feito? Essa parte, Fátima, é a principal parte que a gente, na realidade, deve abordar com o paciente. Porque nessa fase mais precoce da osteopenia, é onde a gente tem que abordar o nosso paciente para que justamente a gente não tenha uma progressão para osteoporose, que é aí onde a gente tem uma incidência de fratura maior. E o que a gente tem como terapias? A maior terapia dentro da osteopenia é a terapia que a gente chama de uma medida não farmacológica, ou seja, fora do tratamento medicamentoso. E quais seriam essas? O exercício físico, principalmente. A gente tem uma recomendação para o exercício físico, onde qualquer tipo de atividade física para o nosso paciente idoso, ela não deve ser de maneira alguma evitada, pelo contrário, deve ser estimulada. Mas o exercício físico resistido para o ganho de massa muscular, o ganho de massa óssea, tem que ser estimulado mais ainda do que os próprios exercícios aeróbicos, tipo corrida. Não, a gente quer um ganho de massa óssea, exercício resistido, aqueles pesos, para a gente ter uma mudança, no caso, para não evoluir para osteoporose. Com relação ao tratamento farmacológico, a gente tem uma suplementação. Aí nós temos a vitamina D, porque é a vitamina D que vai fazer toda a absorção do cálcio a nível intestinal. Então, a gente tem que ter uma suplementação diária de vitamina D, onde se recomenda de 800 a 1.000 unidades por dia. E nós temos também que ter uma suplementação diária de cálcio. E aí os consensos variam de cerca de 600 miligramas até 1,2 gramas, que é 1.200 miligramas de cálcio diário para o paciente. Óbvio que, no caso do nosso paciente idoso, que muitas vezes tem várias medicações já dentro das prescrições médicas, a suplementação do cálcio a gente deve estimular cada vez mais através da comida, da ingesta oral de alimentos ricos, por exemplo, queijo, leite. Esses alimentos derivados, eles já te dão uma suplementação boa do cálcio, e aí muitas vezes você consegue evitar uma medicação a mais dentro da prescrição do nosso paciente idoso. Então tem que se alimentar direitinho. Então, essa história do leite auxiliar os ossos é bem verdade mesmo. Sim, por causa da suplementação do cálcio. E a vitamina D é que vai dar aquele elo de ligação, porque é ela que vai fazer a absorção intestinal desse elemento que é o cálcio, para que a gente tenha um maior fortalecimento do ósseo. Então, a partir disso, doutora, eu poderia dizer que, por exemplo, pacientes que têm déficit de vitamina D ou que, de repente, não tomam sol adequadamente, podem desenvolver mais facilmente a osteopenia? Sim, pode sim, porque a vitamina D ela tem um papel crucial dentro da constituição óssea. E é ela que justamente vai trazer essa absorção do cálcio para que ele seja posteriormente incorporado dentro das trabéculas no nosso osso. Então, ela tem um papel importantíssimo, sim. E aí, quem puder tomar o sol recomendado pelos dermatologistas, né? Também vamos evitar aquele sol de 1 hora, meio-dia, ainda mais nos
nos estados mais próximos dos trópicos. Então, assim, tudo com uma moderação, até 10 horas, com protetor, isso tudo é importante. Mas se, por exemplo, eu descubro lá, fiz meu exame, descubro que minha vitamina D está baixa. E eu posso, por exemplo, eu não quero tomar suplementação, só tomar sol, isso vai resolver ou não? Eu tenho que ser suplementado? Tem que ser suplementado porque, primeiro que a gente tem que fazer uma dosagem da vitamina D do paciente para saber em que nível, Fátima, se existe uma deficiência, se existe uma insuficiência da vitamina D. Isso muda muito até a dose que a gente vai ter que fazer. Muitas vezes tem paciente que tem que fazer doses mais altas de ataque. Aquela dose que eu te falei um pouco antes de 1.000 unidades diárias são doses de suplementação para um paciente que já mantém pelo menos um nível de vitamina D entre 20 e 30. Os que estão abaixo a gente teria que fazer um aporte maior. Então o sol sozinho ele não vai ser suficiente nesse caso do paciente osteopênico. Ok, então tem que seguir o que o médico diz. Agora, doutora, o sol ajuda, a vitamina D ajuda, mas existem por exemplo, alimentos, cafeína. A gente ouve falar que a cafeína descalcifica. É verdade ou não? Então, essa informação em termos de consenso de literatura eu desconheço, mas a gente inclusive pode estar procurando, mas eu não tenho dados assim embasados para dizer que realmente faz uma desmineralização óssea. Para que as pessoas não fiquem com medo, não é, de se alimentar de repente achando que vai perder osso aqui ou não. Agora, doutora, principalmente nas mulheres, essa fase de climatério, menopausa, isso facilita esse processo? Acelera esse processo ou não? Facilita sim, porque a gente tem fases da desmineralização óssea, a gente muitas vezes tem, no caso, terapias de reposições que os pacientes menopausados fazem. Terapia de reposição que eu falo é o quê? Terapia de reposição hormonal, porque a gente tem uma queda estrogênica e a gente sabe que o estrogênio dentro de um processo é um formador. Então, realmente, é muito comum a gente ter sim essa desmineralização, principalmente na pós-menopausa. Inclusive, os nossos colegas ginecologistas, eles têm um importante papel dentro desse processo, porque eles muitas vezes são os primeiros que estão em contato mais direto com esse paciente pós-menopausado, muitas vezes 50, 52 anos, e que é inclusive um dos primeiros que pedem a densitometria óssea, para quando ela chega lá, que muitas vezes 52 e tudo, às vezes você nem começa a pensar ainda no avançar e nas consequências. E quando você já vem com 70, 60, 65, enfim, no consultório do geriatra, aí você já tem geralmente a densitometria que o colega já pediu. Então, com certeza é importante e nossos colegas nesse momento, eles são primordiais aí para estar iniciando esse tratamento e esse diagnóstico, acima de tudo, porque se a gente não diagnosticar, a gente não vai tratar. Tá certo. Agora, doutora, a senhora falou de doenças, né? E o idoso, às vezes, chega a uma idade já com algumas doenças, com algumas comorbidades. Hipertensão, tireoide, diabetes, isso tudo pode agravar esse quadro, facilitar esse quadro ou não? Em termos dentro da patogenia, que a gente chama, né, da fisiopatogenia da osteopenia, não. O problema que a gente vai ter é porque quanto mais comorbidades, mais a gente vai ter medicações, muitas vezes interações medicamentosas e pode propiciar, por exemplo, quedas. Então, assim, por exemplo, um paciente hipertenso, um paciente diabético, às vezes tem um formigamento, uma parestesia na região dos membros inferiores, já não sente popularmente, não estou sentindo muito bem meus pés. Então, aquilo ali, Fátima, se a gente não tiver cuidado e um controle, com certeza vai propiciar o quê? A uma queda, pisar em alguma coisa que não sentiu. Então, assim, vai acabar predispondo, que são os riscos de quedas. E se o paciente já for osteopênico, quando você tem a queda na osteopenia, você pode ter fratura. E aí você já vai ter um outro processo, que aí você vai começar a tratar com outras medicações. E é grave, né? A fratura no idoso. Ah, né? Com certeza, principalmente por poder causar dependência, que é o maior medo da maioria dos idosos, né? É de na fase mais tardia, você que é totalmente independente, que faz suas atividades, vai no supermercado, muitas vezes mora sozinho, 70, 80 anos a gente tem morando sozinho, e de repente você tem uma queda, essa queda acaba culminando com uma fratura
e você precisa ficar acamado parcialmente ou dependendo de um filho para levantar, de um andador. Aquilo tudo, em termos físicos, mas também psicológicos para um idoso que era rígido previamente, é muito complicado. E as questões, por exemplo, o paciente que fuma, bebe, isso também é prejudicial neste quadro? O tabagismo, sim. O tabagismo, a gente tem um quadro já diretamente relacionado com a perda óssea. Essa daí já está bem estabelecido. E o paciente que se exercita, foi diagnosticado com osteopenia, mas se exercita, não faz ainda nenhum tratamento medicamentoso, ele consegue ter uma boa recuperação? Quando a gente coloca aquele paciente para melhorar a sua atividade, melhorar o desempenho, e aí, como eu te falei mais cedo na nossa conversa, um exercício resistido, com força, aumento de força muscular, pegando peso e tudo, com certeza isso daí vai ajudar bastante no fortalecimento ósseo e fortalecimento da massa muscular. Porque a gente sabe que é a nossa musculatura que dá todo o sustentáculo para o nosso arcabouço ósseo. Então isso com certeza muda o prognóstico, como a gente fala. Muito bem, então o segredo é se exercitar, seguir as orientações médicas e se alimentar direitinho. Isso daí para a maioria das patologias clínicas a gente já ajuda bastante, né? Tá certo, conversei então com a doutora Josiane Teixeira, ela é médica geriatra, bateu papo com a gente e trouxe aqui esclarecimentos sobre a osteopenia para que você tenha saúde aí também em sua casa. Se você tem dúvidas, gostaria de constar com a doutora Josiane, onde é que a gente te encontra, doutora? A gente está atendendo no Paraíso, a gente também tem o nosso site para maiores informações, inclusive sobre osteopenia, doença de Alzheimer, Parkinson, que a gente tem um costume maior de ver dentro do nosso paciente idoso, que é o www.geriatriaemfoco.com.br, e o nosso consultório a gente tem também o telefone com a nossa secretária, que é 988-92-2689. Através desses canais vocês podem ter acesso aí a mais informações sobre as doenças mais prevalentes no paciente idoso. Certo, lembrando que a doutora Josiane, a geriatra, não trata só de osteopenia, de outras doenças que envolvem a terceira idade, né, Sim, doutora? justamente. Tá bom, doutora, muito obrigada, espero que a senhora volte para bater papo com a gente aqui. A gente que agradece a oportunidade.